Uma criatura bem diferente das demais começou a se aproximar da primeira mulher de todas. Ela se enrolou em uma árvore proibida e parecia estar prestes a dizer alguma coisa. Hoje nós sabemos que essa criatura era uma cobra. No entanto, ela era muito mais do que isso. Ela podia falar, e isso não era uma prática comum entre os primeiros animais da criação divina. Então, poderíamos dizer que não era bem uma cobra. Era outra coisa. Era quase como se fosse uma criatura que ia além do que Deus havia criado. Eva não conseguia ter o discernimento para simplesmente ignorar a cobra. Não era possível entender as intenções do animal logo de cara. Mas não parecia ser das melhores. A primeira mulher de todas não sentia vontade nem desejos desde que foi criada. Só que isso estava prestes a mudar. Deus não impôs nenhuma restrição sobre o que Adão e Eva tinham ou não que fazer. O casal estava livre para aproveitar as criações divinas e viver uma vida sem sofrimentos. O Jardim do Éden seria o lar dos dois, onde formariam a primeira família de todas. Não é uma coisa bonita de se imaginar? No entanto, Deus só pediu uma coisa. Adão e Eva não poderiam comer os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era um simples pedido, mas significava muita coisa. Deus tinha a intenção de testar o primeiro casal de todos os tempos, no sentido de nutrir uma confiança desejada. Aos poucos, o livre-arbítrio começava a dar as suas caras. Assim como as consequências das escolhas humanas. Adão não estava tão longe de Eva quando a cobra começou a puxar conversa. Ele poderia muito bem ter impedido que o animal persuadisse Eva. Mas a sua omissão foi um grande e lastimável erro. A cobra tinha o propósito de convencer Eva a cometer o primeiro pecado da humanidade. Eva, você sabe por que Deus não quer que você coma os frutos dessa árvore? É porque Ele não quer que vocês saibam como as coisas funcionam. Sabia que se você comer um dos frutos, você pode se tornar tão poderosa quanto Deus? Foi aí que Eva sentiu o desejo de comer a fruta proibida, que parecia mais apetitosa do que antes. Adão não fez nada para impedir e acabou comendo também, quando Eva ofereceu um pouco da fruta. Como num piscar de olhos, a chance de viver próximo de Deus havia acabado. O casal sentiu vergonha da nudez, da desobediência e não conseguiam mais aproveitar as maravilhas do Jardim do Éden. Deus não encarou o pecado com bons olhos e não permitiu que os dois continuassem perto de sua presença. Condenados e expulsos do Jardim do Éden, os dois não tiveram acesso à árvore da vida. Querubins, com espadas flamejantes, impediram que eles comessem o fruto mais importante de todos. Assim, Adão e Eva estavam predestinados a morrer, sem chance de vida eterna ou de qualquer coisa nesse sentido. A gente conhece um pouco dessa história, né? Mas você já se perguntou
Como seria o mundo se Adão e Eva não tivessem comido o fruto proibido? A Bíblia não nos dá essa resposta diretamente. Afinal, as Escrituras Sagradas não se preocupam com o que poderia ter acontecido. Somente dão lugar ao que já aconteceu e não pode ser mudado. Mas a gente pode imaginar uma situação paralela. Uma situação em que o primeiro casal não tivesse cedido à tentação da cobra maldita. O que a gente sabe é que o conceito de morte não era discutido antes do primeiro pecado de todos. Então, caso a cobra falhasse na tentativa de corromper Adão e Eva, não haveria a possibilidade de imaginarmos a morte da carne. Só que a cobra era apenas um receptáculo de Satanás. A criatura diabólica estava em conflito direto com Deus. Ou seja, o teste com a fruta proibida poderia ser o primeiro de muitos. Satanás poderia reaparecer sob a forma de outros animais e a história tomaria um rumo diferente. Você acha que Adão e Eva sempre escolheriam desobedecer à vontade divina, mesmo que passassem no teste da árvore do conhecimento? Em Gênesis, Deus condena a cobra por ter conspirado contra os primeiros seres humanos. É por isso que ela rasteja, sem chance de ter membros superiores e posteriores. Com o tempo, ao Satanás usar outros animais como receptáculos, eles também poderiam sofrer mudanças no corpo. A gente poderia ter novas espécies de animais e uma nova visão da natureza? Olha, é claro que eu estou supondo uma situação que não aconteceu, mas é interessante imaginar como seria. Ainda mais se levarmos as histórias bíblicas como fonte de nosso roteiro. Bom, mas se Adão e Eva resistissem a todas as tentações, eles provavelmente continuariam vivendo na presença divina. Afinal, todos os elementos do Jardim do Éden foram plantados por Deus. Todas as árvores, todas as flores, tudo. Então, pelo visto, Deus tinha um plano maior para Adão e Eva. Eles povoariam a terra com filhos e sem nenhum vestígio de pecado. A maldição da morte não seria repassada para Abel e Caim. As pessoas viveriam sem sofrimento, sem doenças, sem ganância, sem competição e com uma inteligência voltada para o desenvolvimento da vida. A tecnologia alcançaria um patamar que nunca foi imaginado, numa direção oposta ao que criamos com as armas nucleares. Não teríamos motivos para criar conflitos ou guerras mundiais. Além disso, o conceito de continentes, países e nações seria bem diferente. Só que, uma hora ou outra, toda a Terra estaria recheada de centenas de milhares de famílias. Ninguém teria morrido ou sofrido os males de pragas ou epidemias. Deus poderia interromper a fertilidade humana ou arrebatar algumas pessoas para trabalharem no plano celestial. Ou, sei lá, o Senhor de todas as coisas poderia levar algumas famílias para outros planetas. O que você acha disso? Poderia ser uma possibilidade? Ok, eu acho que fui longe até demais. Vamos voltar um pouco no tempo e entender a questão sob outro ponto de vista. Olha só, sem o pecado humano, não precisaríamos de uma ponte para falar com Deus. Dessa maneira, Jesus não precisaria descer à terra e salvar a humanidade com a sua crucificação. Isso é muito bom e, ao mesmo tempo, um pouco frustrante. Será que as pessoas não conheceriam o maior homem que já passou pela terra? Ou Jesus apareceria de uma outra forma? A Bíblia não faz menção a nada disso, como eu já disse lá atrás. Mas é sempre bom pensar no que aconteceria se os caminhos bíblicos fossem diferentes. Você tem alguma teoria? Compartilha comigo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like e ativar o sininho para acompanhar os próximos.
Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau!